Boa tarde, boa tarde. Bora para mais uma aula? Bora. A gente tem muito assunto para conversar, hein? Hoje o nosso combinado é falar sobre influência sensorial externa. O que significa isso? As pessoas do seu convívio, elas têm influência sobre o que elas fazem, sobre o que elas falam. Elas podem nos tirar de um estado mental positivo. Elas podem nos tirar de um... Boa tarde, Carlos, bem-vindo. A gente pode então ser tirado do eixo, digamos assim, através dos nossos sentidos, principalmente com aquilo que a gente ouve e com aquilo que a gente vê. Como é que a gente pode se blindar quanto a isso? Então, quais são os dois comportamentos esperados, os antídotos, para que a gente possa não ficar refém de influências sensoriais externas, tá bom? Eu vou começar lendo um pedacinho aqui então dessa ferramenta para explicar a conceituação aqui para vocês, então para contextualizar. Olha só que interessante. Não dar ouvidos às reclamações alheias é tão importante quanto não reclamar. Lembra que falamos sobre não reclamação? Se a gente para de reclamar, a gente não consegue garantir que as outras pessoas também parem. Então a gente tem que estar blindado quanto às reclamações que vêm. Lembra que eu disse que tem pessoas que para cada solução tem um problema? Essas pessoas são mestres em reclamar, né? Por que isso acontece? Vamos seguir aqui, ó. Isso porque quando alguém reclama, ela não está em busca de ajuda para resolver um problema. Ela só quer desabafar, contar, reclamar, ou então, vocês se lembram? Só quer encontrar um aliado quando a gente reclama. Quando a gente não reclama, a gente vê o problema de frente e vai atrás da solução. Agora voltando aqui, né? Ficar ouvindo outras pessoas reclamando diminui sua energia e o seu emocional fica fragilizado. Então esse é o grande vilão da gente ficar disponível para pessoas que reclamam, certo? Como é que você vai fugir, então, dessas pessoas que, de alguma forma, fazem parte do convívio, né? Aqui fica uma dica de como é que a gente se sai bem dessa situação, se blinda mentalmente, tá? Mude de assunto quando alguém tentar despejar reclamações em cima de você. Você não pode controlar o que as pessoas falam. E você também tem que se manter disposto a ouvir em algumas situações. Imagine, geralmente parentes, né, próximos. A gente vai visitar, as pessoas já sabem até quais são as pessoas que você está reclamando, então é até nominalmente, né, tem até nomes especificados. E aí então o que você faz? Porque aquela pessoa vai reclamar porque você conhece a pessoa com quem ela sente que está sendo prejudicada. Um antídoto é mudar de assunto. Se você reclama e junto com essa pessoa que está reclamando com você, então uma coisa é você não mais reclamar, por iniciativa própria, por início de conversa. Não tenho mais esse comportamento, a minha mente agora vai atrás de soluções e a química cerebral muda. Mas quando uma pessoa reclama na sua frente e você concorda e você continua reclamando, né? Você fica fragilizado emocionalmente. Então, se você se deixa contaminar emocionalmente, você não deixa sua mente blindada. É um ciclo. A pessoa reclama, você ouve, você baixa sua energia emocional, você baixa a guarda. Como é que você faz isso? Não simplesmente deixando de visitar, deixando de ouvir, deixando de conviver, caso essa pessoa seja
da família, você precisa mudar de assunto. Você precisa contornar a situação a seu favor. Você precisa dar o tom da conversa, né? Se você já tem essa habilidade de não dar ouvidos a reclamações, você já sabe que você não vai dedicar tempo às pessoas que só querem reclamar. Então, se você já nem dá margem para essa pessoa reclamar, você já nem tem esse tempo ocupado com reclamações alheias. Você pode ajudar essa pessoa com sugestões de soluções ou mudando de assunto, para que ela não te contamine emocionalmente, certo? As palavras chaves e palavras poderosas que eu deixo aqui para a gente refletir durante essa semana são essas duas. Qual foi a última vez que você parou para ouvir reclamações de outras pessoas? Pensa aí. Final de semana agora, né? Às vezes a gente tem convívio com pessoas que têm essa mania de reclamar, ou não. Você não tem pessoas assim no seu convívio. Então, qual foi a última vez que você parou o que você estava fazendo para ouvir reclamações? Outra pergunta poderosa para que a gente saia desse estado mental negativo, porque a gente se contamina. Não que a gente produza um estado mental negativo, não. Mas a gente se contamina e acaba perdendo energia e voltando para um estado mental de negatividade, de reclamação. Segunda pergunta é: o quanto ouvir reclamações te ajuda a avançar rumo aos seus objetivos? Pensa bem no objetivo que você tem, no sonho, na meta, né? O seu objetivo tá aí e claro para você. Ouvindo reclamações de outras pessoas, o quanto você está avançando rumo a esses objetivos? Talvez de alguma forma a reclamação te tire do foco, te tire do caminho, você acaba sucumbindo a escutar e talvez até reclamar junto. Ou então você acaba perdendo tempo, um bem super precioso para que a gente consiga alcançar nossos objetivos, certo? Então, o que a gente tem que fazer aqui, né? Contra essa influência sensorial externa. Vamos trocar a última palavra aqui por influência sensorial seletiva. E o antídoto para isso, para sair desse estado mental, que existe influência sensorial externa, se eu tô dando atenção, gastando meu tempo, e essa influência sensorial externa existe através do que as pessoas fazem ou falam, porque você está vendo, porque você está ouvindo, isso tudo vira um sentimento, isso tudo vira um pensamento, vira uma emoção, e através das emoções a gente tem as nossas atitudes. A gente só tem atitude porque temos emoções. Alguns padrões de comportamento, como reclamação, muda todo o nosso sistema de pensamento, sentimento e emoções. Logo, as atitudes estarão contaminadas também por reclamar e, nesse caso da aula de hoje, por ouvir reclamações. Eu vou então trocar a influência sensorial externa por influência sensorial seletiva. Ela vai continuar existindo, mas de forma seletiva. Como assim? Você pode se posicionar sendo claro, dizendo: olha, por favor, eu não gostaria de falar sobre esse assunto, eu não posso te ajudar. Se você não consegue uma solução ou se a pessoa não está buscando uma solução, você não tem nada o que fazer na frente dela. E se você fica, você vai estar reforçando esse comportamento negativo. Ou você, né, sinestesicamente, visualmente, coloca um limite e diz: olha, por favor, não reclame dessa pessoa para mim. Ou então você diz: eu não gostaria de falar sobre esse assunto. Ou você mesmo, que é ali o primeiro spoiler que eu já dei, mude de assunto.
E pode ser bruscamente. Você pode reparar quase que instantaneamente, mas só você sabe por que você está mudando de assunto tão bruscamente. É para mudar aquele estado mental negativo traduzido em reclamação de outra pessoa. Mudar de assunto é uma ferramenta ou um comportamento ou uma dica super importante para que a gente não ouça reclamações de terceiras pessoas, de terceiros, certo? A tarefa para essa semana, para o combate, né, da influência sensorial externa, é mudar de assunto. Essa é a sugestão que eu deixo e a tarefa que eu peço para que vocês façam quando alguém vier reclamar. Simplesmente mudança de assunto, tá? Ah, lembrei que eu tinha que te perguntar tal coisa. Realmente, se era alguma coisa que estava ali na memória para ser acessado quando eu encontrasse essa pessoa. Ou então você repara no ambiente e muda de assunto. Ou então, em casos extremos, você se retira do lugar, dizendo: poxa, preciso fazer X coisa. E você se retira. Se a pessoa não respeita o limite de que você não quer ouvir reclamação, você precisa ser diferente. Você precisa tomar uma atitude. Certo? Alguma dúvida aqui que eu possa ajudar? Bora pro segundo? O segundo comportamento que algumas pessoas têm como padrão é o dever de se explicar. Tem pessoas que precisam se explicar muito, ela se sente sempre devendo explicações. Existem pessoas que a gente precisa dar algum tipo de explicação. Para quem é solteiro, pai e mãe, e moram na mesma casa do pai e da mãe, sim, pai e mãe. Se vocês têm um combinado de que isso não precisa explicar, ok, é o combinado da família. Não precisa me explicar onde você estava por ter chegado a tal hora ou por não estar com a tua chave, não tem problema. Agora, se você mora com os pais e você tem alguma explicação para dar, faça, e o mesmo para cônjuge. Você já tem um combinado, você já tem critérios e combinados, então cumpra com isso. Agora, fora disso, você não precisa dar explicações. Não precisa mesmo. Olha só. Oi, Yasmin, boa tarde. Eu tenho aqui um trecho dessa ferramenta de conceito. Olha só. A necessidade de dar explicações vai variar de acordo com o nível de intimidade com a pessoa. Não é aconselhável ficar dando explicações o tempo todo, pois a pessoa pode acabar se sentindo íntima demais de você e confortável para lhe dar palpites. Então, voltando aqui, né? Existem pessoas que você deve explicação por um combinado ou pelo convívio familiar ou íntimo. Agora, quem não é íntimo existem pessoas do convívio familiar que não são íntimas. Então, não necessariamente a família é íntima. E pessoas que você pouco conhece ou pessoas que você conhece bem, mas não são íntimas suas, como colegas de trabalho, colegas de escola, faculdade, curso, enfim, você não deve dar explicações e é aconselhável que você não o faça. Algumas coisas que você tem um combinado e não cumpriu, sim, explique-se. Porém, explicações o tempo todo, como uma mania de explicar o que estava acontecendo, pode acabar com que essa pessoa que não era íntima se sinta íntima, porque você conta em detalhes e dá explicações demais, e ela vai automaticamente se sentir no direito de dar mais palpites. Porque se você explica o que houve para uma pessoa que não deveria nem saber, ela vai ter aquela informação. E ela pode, em cima dessa informação, querer mais e mais detalhes e usar mais e mais detalhes. E se por acaso você deu uma explicação, nossa, eu não cheguei a tempo porque meu carro explicou detalhes por detalhes.
Da próxima vez aquela pessoa vai achar que você precisa explicar o que aconteceu com o seu carro, se deu certo mesmo o conserto, vendeu, por que você vendeu. E esse caminho não tem volta e não tem fim até que você pare de dar explicações. Olha só, esses palpites que são oferecidos de acordo com as vivências dela pode deixar ainda mais confuso, porque são as vivências dessa pessoa. Sem contar que, ao dar explicações, você se vincula emocionalmente com a pessoa e a convida para morar na sua mente. Como que você vai blindar a sua mente se ela está aberta para que pessoas que não são íntimas se sintam íntimas? Isso você está deixando muito frágil sua mente, muito frágil. Portanto, precisamos não dar tantas explicações, somente para as pessoas corretas ou as pessoas devidas, né? Não digo correta no sentido de ser erradas ou não, mas as pessoas que tenham ali um convívio importante e íntimo. Fora isso, você não precisa fazer. Você pode ficar mais confuso, você pode ficar devendo explicação, você pode fazer com que a pessoa entre na sua mente, aí já não tá mais blindada, né? Olha isso. Melhorar o desempenho nesse comportamento, tá? Então, como que eu saio disso? Eu percebo que eu tenho essa mania. Eu vou ali ao banheiro rapidinho porque isso, aquilo, explicando por que você está se retirando. Eu vou mandar um áudio, por que, explicar para quem é, do que se trata. Então, como que eu saio desse padrão de comportamento? Porque tem muitas pessoas que nem percebem que fazem tão naturalmente e acaba achando que as pessoas são todas possíveis para ocupar o lugar de intimidade. Mas se você faz isso e você percebe que já entrou em maus bocados por conta de muita informação para pessoas que não deveria, olha só, acompanha comigo. Melhorar o desempenho nesse comportamento exige que você pare de dar explicações para pessoas com quem você não tem intimidade. A gente sabe o que significa intimidade. Partindo desse princípio, se você não tem intimidade, você não deve explicações. Essa é a métrica. Essa é a métrica. Quanto mais intimidade com uma pessoa anterior a isso, que não necessariamente seja íntima por tantas explicações, uma pessoa genuinamente íntima, sim, íntima, explicações. Não íntima, sem explicações. Quando você tem esse comportamento de se explicar demais e sempre, e agora você vai perceber sem necessidade, indica que você, diante das pessoas, quer se justificar com frequência, quer justificar as suas atitudes, mesmo quando não tem necessidade. E se você já sabe que não é assim que funciona, já sabe que você não precisa dar explicações para pessoas que não são da sua intimidade, você compreendeu que não tem necessidade de se explicar o tempo todo com pessoas que não precisam das suas explicações. Existem pessoas que querem te ajudar e existem pessoas que somente são curiosas. Só isso. Contra essas pessoas que só são curiosas, só vão usar as informações para tentar entrar cada vez mais na sua mente, para pessoas que não são íntimas suas, mas elas querem se fazer palpiteiras, o antídoto é pare. Simplesmente pare de dar explicações. Se levantou, saiu? Com licença. Não precisa dizer, eu preciso fazer isso por causa ou porquê daquilo. Você não precisa dar explicações para pessoas que não são da sua intimidade. Repetindo aqui, tá bom? As duas perguntas poderosas para que você pense, perguntas reflexivas para que você pense sobre como está esse seu comportamento de dever de se explicar. Vejam comigo. Qual motivo te leva a acreditar que se explicar demais fará as pessoas gostarem mais de você? Pega essa pergunta. Por qual motivo? Qual motivo te leva a acreditar
que se explicar demais fará com que as pessoas gostem mais de você. Reflete aí. E a segunda pergunta, presta atenção. Que histórias ruins você já viveu por ter dado explicações? Com certeza a gente já caiu nessa armadilha da necessidade indevida de se explicar. E se ela era indevida, não cabia. Se é uma coisa que não cabe, é uma coisa desnecessária. Isso é ruim. O que é desnecessário é ruim. Que histórias ruins você já viveu por ter dado explicações? Certo? Bom, retomando aqui sobre quais os comportamentos falamos. Já é o comportamento 3 e 4. Então, sobre essa influência sensorial externa. O que as pessoas falam, o que as pessoas fazem, como eu blindo a minha mente contra essas influências sensoriais, sendo seletivo. Então, ela precisa ser seletiva. Influência sensorial seletiva. O antídoto ou a tarefa, como é que a gente se blinda? Como é que a gente se blinda contra essas influências externas? Mudando de assunto. Simples assim. Mudando de assunto. Boa tarde, Lúcia. Mudando de assunto. Simplesmente. Tá bom? E existem casos que eu preciso me retirar. Aí, novamente, sem dar explicações. Tá? Me retiro ou sinalizo. Pedindo, olha, não gostaria que você reclamasse de tal pessoa para mim. Eu não posso te ajudar. Não quero falar desse assunto, por favor. E a gente vai usando isso. Mas para essa semana, para que vocês possam treinar, caso alguém venha reclamar, mude de assunto. Simplesmente, parece mágico, mas funciona. E se a pessoa vier, mas sabe, lembra que eu estava te falando aquela coisa? Aí você usa o segundo passo. Eu não gostaria que você reclamasse dessa pessoa para mim. E se necessário for, retire-se. Juntando com tudo isso, sem explicações. O outro comportamento que é prejudicial à nossa mente é se explicar demais para pessoas que não são da nossa intimidade. Não fique se explicando. Se você chegou atrasado em algum compromisso e você vai chamar atenção ou você vai estar percebendo que é desnecessário, sente-se no seu lugar e caso precise explicar ao professor, caso precise explicar ao mentor, explique-se. Senão, não há necessidade de tanta explicação. Existem pessoas que têm uma mania de se explicar. Esse é o problema. Se você percebe que você entra em situações ruins por dar tantas explicações, porque as pessoas se sentem íntimas demais de você, você já está colhendo os maus frutos por dar tantas explicações. Você não precisa. Você vai deixar de ficar em situações que te colocam em maus lençóis, que a pessoa acha que é íntima de você e quer saber qual é a continuidade daquela história. Você já não vai ter necessidade se você não se explicar. E uma pergunta básica é: o que me faz pensar que me explicar demais faz com que as pessoas gostem mais de mim? Certo? A nossa live tem aproximadamente meia hora. Já estou indo para o final aqui. Os comportamentos, então, são esses. E as tarefas são: ao receber influências sensoriais de ouvir ou de fazer externas, principalmente de ouvir, mude de assunto. O antídoto é mudar de assunto. E quando você perceber que está se explicando demais, pensa: por que eu estou fazendo isso? Será? Por que eu estou fazendo isso? Qual a necessidade? Já tive situações ruins por ter me explicado demais. Essa pessoa não vai gostar mais de mim por eu estar me explicando. Então, o antídoto é: por que eu estou fazendo isso? Perceba quantas vezes já tiveram em apuros, deixando pessoas entrarem na sua mente, no seu convívio, no seu dia a dia, perguntando o que aconteceu depois daquela explicação?
sem serem íntimas verdadeiramente. As pessoas íntimas precisam e merecem explicações algumas vezes. Quando você percebe, quando você sente que sim, tem que explicar o que houve. Pessoas que não são íntimas não precisam das suas explicações. Certo? Terça-feira que vem tem mais 2 comportamentos que te ajudam a blindar a mente. Eu vou trazer sempre o comportamento deletério, o comportamento que te prejudica, conceituar, trazer 2 palavras, 2 frases-chave que te façam pensar sobre esse seu comportamento, caso você tenha, e o antídoto para ele, como é que você sai. Ao final dos 9 comportamentos, na última live, você vai receber a ferramenta que faz com que você pontue em que estágio você está, referente a isso, e aí vamos falar novamente quais são os antídotos. Bom, para esse comportamento, faça isso para mudar sua pontuação. Para esse comportamento, tenha esse tipo de antídoto, né? Para que você possa ter sua mente blindada. Bora blindar a mente, bora viver plenamente, bora sair de estados mentais negativos para estados mentais positivos. E eu digo, tudo é treino. Estamos aqui para essa jornada de treinamento mental. Vejo vocês na próxima semana com mais treinamento. Boa tarde, gente. Obrigada pela companhia. Compartilhem para pessoas que possam precisar dessa informação e para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo sobre o blindar da mente. Certo? Boa semana. Logo mais eu coloco o vídeo com todos os detalhes do que falamos aqui, tá bom? Abraço.